Olá, caros alunos e alunas, vamos para a nossa primeira aula do curso de História para o primeiro ano do ensino médio. E, obviamente, nada mais justo do que a gente começar tentando entender um pouco mais sobre a teoria da história, ou seja, tentar entender o que é a história. O objetivo desse vídeo aí é apresentar resposta para duas ou na verdade, reflexões para duas grandes perguntas. O que é a história e para que serve a história? E é claro que no meio desse contexto todo a gente vai trabalhar um pouco aí com o conceito de a verdade histórica. Então, vamos ao vídeo? Bom, começamos aí com primeiro questionamento, a primeira pergunta, o que é história? E a gente começa explicando que basicamente história é um corpo de fatos verificados por um historiador, fatos esses do passado. A gente começa a observar que a história é o estudo do passado. Tá? Não posso, como historiador, fazer uma análise sobre algo que está acontecendo ou algo que já aconteceu, mas tem reflexos diretamente na nossa realidade atual. Então, para isso, para que seja feito um estudo histórico, você tem que ter um certo distanciamento do fato. Então, a história vai ser o estudo do passado. Mas é sobre tudo que aconteceu no passado? Não. A gente vai verificar que aconteceu milhares de fatos, milhões de fatos históricos durante todo o passado que a gente tem, desde o início da escrita até agora. E claro, não dá para você fazer uma análise de todo esse passado. É o historiador quem vai analisar, selecionar aquilo que é importante e daquilo que não é importante. E é através dessa seleção do historiador que chega até você aí os fatos históricos analisados e que estão lá presentes no seu livro didático de história que você tem aí. Certo? Então, ali a imagem mostra exatamente o trabalho de um historiador, a análise das fontes. A fonte é algo primordial para o historiador. O que é uma fonte? É um documento histórico, aquilo que vai possibilitar você, historiador, a provar que a sua teoria ela é verdadeira. É claro, o conceito de verdade eu vou falar dele daqui a pouco, mas a gente observa que aquilo que está escrito no seu livro didático ele tem um elemento de veracidade muito importante. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, a história é o estudo do passado, portanto, tudo que a humanidade fez desde o início da escrita até a ideia aí mais presente no nosso mundo contemporâneo. Claro, para que exista história vai precisar ter a escrita. Então a história ela começa a ser contada a partir da escrita. Antes da escrita é o que a gente vai chamar de período da pré-história. Então à medida que a escrita você desenvolve a história e aí a história é dividida em antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea, essa que nós estamos vivendo agora, tá? E ali, olha, uma das formas, e é bom frisar que a escrita não existe uma única forma, e tal qual a gente escreve aqui na nossa língua portuguesa, existem várias formas de escrita completamente diferentes, mundo afora. Então o pessoal do Oriente tem uma forma de escrever muito diferente. Você olha a escrita, por exemplo, da China e você não consegue entender absolutamente nada. Dos países, o árabe, por exemplo, também, eles escrevem diferente. Enquanto a gente escreve da esquerda para a direita, eles escrevem da direita para a esquerda. E também uma das primeiras formas aí de escrita é essa escrita aí chamada cuneiforme, que são os hieroglifos, principalmente encontrados lá no Egito, uma das grandes formas aí da escrita da época da antiguidade, tá? Bom, os fatos históricos. Qualquer fato pode ser interpretado por um historiador, dos mais impactantes à sociedade aos mais corriqueiros. Então, é o historiador que vai analisar o passado, que ele vai buscar nessa análise do passado qual fato é
importante. Você só sabe que um fato é importante, você só sabe que uma pessoa, que um personagem histórico, ele é importante porque o historiador disse que ele é importante. Se o historiador não dissesse isso, basicamente você nunca ia saber sobre esse fato ou sobre essa personalidade. Então não necessariamente são pessoas extremamente poderosas, influentes, que vão entrar para a história. Muitas das vezes, pessoas extremamente poderosas não vão ter tanto destaque dentro da história e pessoas relativamente comuns vão ter um destaque muito grande dentro da história. Tá? Então, a análise aí, olha, a gente observa a ponte da construção histórica, digamos assim. Então, tudo que vem acontecendo hoje poderá ser fato histórico amanhã, se o historiador assim decidir. E aí, é claro, gente, qualquer coisa que está acontecendo hoje pode ser e deve ser considerado um fato histórico, se assim o historiador decidir. Vivemos um momento muito complicado da nossa sociedade, vivemos aí a pandemia do coronavírus. Certamente isso vai ser um grande fato histórico, mas esse fato histórico só vai ser, digamos assim, estudado no futuro. Então, daqui a 30, 40, 50 anos, os historiadores vão se debruçar para fazer uma análise através dos documentos que eles vão ter em mãos para construir uma narrativa histórica do que está acontecendo. Ah, professor, qual a sua opinião sobre a pandemia do coronavírus? Opinião essa como historiador? Nenhuma. É um fato que está acontecendo e não cabe ao historiador se debruçar sobre a análise do que está acontecendo. O papel do historiador é analisar o passado. Então a gente tem aí, olha, reflexos ainda muito próximos. E olha que esse fato é um fato relativamente novo, se a gente pensar o cronograma da história. Que fato é esse aí? É um ataque ao World Trade Center, certo? Lá em 2001, nos Estados Unidos, um ataque terrorista extremamente famoso e tudo. Ah, professor, não tem como já os historiadores fazerem uma análise disso? Muito difícil. É possível que alguns historiadores já tenham se debruçado sobre o impacto do terrorismo no mundo a partir desse ataque. O problema é que ainda tem muitos reflexos na nossa realidade. Então, a gente prefere esperar um lapso de tempo maior para fazer esse tipo de análise histórica. E aí, como eu havia já dito para vocês, a gente vai entrar numa análise da construção de um conceito chamado verdade histórica. Eu costumo sempre falar dentro de sala de aula que, diferente, por exemplo, da matemática, que vai apresentar ali uma verdade única, uma verdade que vai valer para todos, e também uma verdade que não vai variar ao longo do tempo. E um exemplo bem básico aí, 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 2 foi 4 lá na antiguidade, vai ser daqui a 1000 anos 4, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do planeta. Então a matemática ela tende a ter uma verdade universal, coisa que a história não vai ter. Então a gente não vai ter um critério aí de universalidade da verdade histórica. Então, professor, quer dizer que aquilo que eu estudo lá no livro didático pode ser falso, pode ser algo inventado? Bom, inventado ele não é, certo? Mas pode ser algo que venha a ser reconstruído, reescrito por novos historiadores. Então, quando o historiador, para a gente tentar entender um pouquinho como é que funciona isso, o que vai acontecer? O cara vai começar, ou a moça vai começar a fazer o estudo histórico e vai apresentar todas as teses, todas as comprovações daquilo que ela está demonstrando, daquilo história que ela está escrevendo. Ela vai ter que demonstrar, provar tudo isso para quem? Para a academia, para as universidades. Vou colocar ali, olha, a imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu estudei, é claro, puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado. É a universidade que vai dar a chancela de veracidade histórica para um determinado historiador. Geralmente a gente observa isso em níveis de chamado pós-graduação stricto sensu, que seria o mestrado e o doutorado. Então, o sujeito vai apresentar uma análise histórica, essa análise vai ser debatida dentro da academia e ser comprovada ou não. Uma vez comprovada, ela pode sim virar tese aí para os livros didáticos, ou pode ser uma desconstrução, digamos assim, de uma análise equivocada feita por historiadores no passado. Então,
você tem essas duas possibilidades. Sendo assim, a verdade histórica pode ser mudada à luz de novas fontes e estudos dos historiadores. Olha só, gente, não tem como a gente fazer a análise de que a história vai ser mantida sempre do mesmo jeito. Eu, por exemplo, quando era pequeno, estudei lá no ensino fundamental, a ideia de que Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, se perdeu no meio do mar, de uma tempestade muito grande, ele se perdeu no meio do mar e chegou aqui descobrindo o Brasil. Essa era uma tese muito válida lá na década de 80, quando eu estudei. Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar algum historiador falando algo sobre isso. Os professores de história e os historiadores vão analisar a chegada dos portugueses à América, e dificilmente alguém vai trabalhar com o conceito de descobrimento, e vai fazer a seguinte análise, que Pedro Álvares Cabral ele vai desviar da rota propositalmente ali, faz esse desvio aparentemente para buscar melhores condições de navegabilidade, melhores ventos para acelerar a viagem, e acaba chegando aqui à América. Se ele tinha intenção de descobrir o Brasil, se ele tinha intenção de chegar aqui na América, quando ele saiu de Portugal, é uma coisa que até agora os historiadores não descobriram nenhuma prova. Então a gente não pode falar que existia sim essa intenção. Não tem como. Historicamente não tem como, certo? Pode ser que no futuro alguém venha estudar, descobrir algum novo fato a respeito disso e mais uma vez reconstruir a história. Então, nesse sentido, gente, a história ela apresenta uma verdade para a gente, mas ela apresenta uma verdade possível, tá? A luz da verdade ali sobre a história é uma verdade possível dentre várias outras. Então, ali, olha, a história é uma versão possível do passado, tendo por base fatos comprovados por pesquisa. Não quer dizer que vai ser uma verdade absoluta e também não vai quer dizer que vai valer para sempre, beleza? Podemos sim questionar a história. Obviamente, para você fazer um questionamento histórico, você tem que trazer alguma comprovação ao seu argumento. Se não foi assim que aconteceu, você tem que provar. Então, como aconteceu? Com quais fatos, com quais comprovações, em quais fontes você fez a sua análise? Você promoveu uma escrita dentro da organização do que é uma escrita histórica? Aí sim você vai poder construir. E se você fizer todo esse passo a passo do estudo da história, você vai ser um historiador. Sendo assim, a história sempre vai ser escrita e construída por um historiador. Então pode haver diferentes versões sobre um fato histórico, pois cada historiador estudou de modo diferente o mesmo tema. Então pode ocorrer também de dois historiadores apresentarem versões distintas sobre o mesmo tema. Mais uma vez, a história não é uma ciência exata, absoluta como a matemática. Então, duas pessoas podem ver os mesmos fatos históricos e fazer uma análise distinta. Depende do ponto de vista. Eu trouxe ali, olha, uma imagem. Você pode ver essa montanha aí, fazendo uma alusão à cidade onde eu morei durante muito tempo, que é Teresópolis, ainda guardo no coração essa cidade. Você pode ver o dedo de Deus de uma perspectiva ou do outro. Tá? De certa forma, vai mudar um pouquinho ali, olha, a visão, digamos assim, do dedo de Deus. Bom, a importância histórica, tá? A gente deve entender a importância da história. Por que a gente deve estudar a história? Ela é extremamente importante para uma série de fatos, para você, primeiro, tentar entender um pouco como é construído o presente que você se encontra. Reflexões como, por exemplo, o racismo. Se você faz essa análise, olha só que imagem bacana. São duas meninas, não tem nenhuma visão aí preconceituosa, não tem, elas se veem como iguais. Essa construção de diferença é uma construção que a gente vai ter no meio social. Por que existe o racismo no Brasil? É uma construção histórica. A gente precisa entender a história para perceber esses problemas que assolam a nossa realidade e assim ter um material para combater coisas como o racismo ou todos os outros problemas que a gente se encontra. Tá? E aí, mais uma ideia aí para a gente fazer esse combate, digamos assim, da importância da história. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir essa aula. Até a próxima. Valeu!